Eu convido você a abrir a palavra em Atos 2, de 37 a 44. Atos 2, de 37 a 44. Amém? Acompanhe essa leitura, alguns versículos eu vou pedir para a igreja e para você que está em casa, ler comigo, tá bom? Vamos lá. Atos 2, 37 a 44, a palavra de Deus diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41, todos nós, vamos lá. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42, todos nós de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 44, vamos ler para fechar essa parte da leitura da palavra, vamos lá? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Louvado seja o Senhor, você pode se assentar. Última vez que eu estive pregando na igreja, eu falei sobre o novo normal. Defini o novo normal. Mostrei aos amados e amadas que o novo normal sempre foi uma característica da narrativa bíblica. Você vai encontrar vários exemplos de novos normais estabelecidos na palavra de Deus. Na ocasião, eu citei que Atos 2, ele simboliza o maior, o mais representativo, o mais significativo novo normal bíblico. Por quê? Porque ali há uma divisão histórica. Ali há o estabelecimento de uma nova realidade. Jesus havia padecido na cruz, havia sido sepultado, ao terceiro dia havia ressuscitado, e em Atos 1 ele ascende aos céus. Em Atos 2, compete aos discípulos, aqueles quase 120, darem seguimento à obra. E ali, já numa nova realidade, num novo normal, eles estão afastados do medo. Por quê? Porque a paz de Cristo reinava no meio deles. Eles haviam sido obedientes, e a obediência havia sido uma chave de sucesso na história deles, na jornada deles. E mais, em Atos 2, eles recebem o enchimento do Espírito Santo de Deus para aquela nova trajetória. Louvado seja o Senhor por isso. Então percebam, todo novo normal bíblico é acompanhado de uma grande colheita. Diga, todo novo normal bíblico é acompanhado de uma grande colheita. Sim, se você analisar os textos bíblicos, se você analisar a trajetória do povo de Deus, você vai perceber, sim, novos normais acontecendo,
E esses novos normais sendo acompanhados de grandes e fartas colheitas. Vamos citar alguns aqui. Abraão. Abraão vivia no meio da sua parentela, vivia numa terra onde ele era tranquilo, sossegado, já era próspero. Mas ele recebe a visita do Senhor e é desafiado. Sai dessa terra, sai do meio da sua parentela, e eu farei de você uma grande nação. E ele saiu, e ele foi viver o propósito do Senhor na sua vida, um novo normal estabelecido. E o que aconteceu com Abraão? Abraão ficou conhecido como o pai da fé, ele triunfou, e as bênçãos de Abraão são sobre as nossas vidas até os dias de hoje. Louvado seja o Senhor. Eu poderia citar Jacó. Jacó que saiu fugido da presença do seu irmão Esaú, que havia prometido matá-lo, saiu sem nada, sem absolutamente uma riqueza, apenas com cajado. Ele foi ao deserto, ele foi viver numa terra distante, novo normal estabelecido. Ele firma um propósito com o Senhor: se o Senhor permitir que eu volte em paz para a minha família, para a minha terra, eu lhe darei o dízimo de tudo. E tal qual ele firmou o propósito com Deus, a grande colheita aconteceu na vida de Jacó. Ele voltou em prosperidade para a presença do seu irmão Esaú, e o seu irmão Esaú, que havia prometido matá-lo, quando o viu, o abraçou, o abençoou para a honra e glória do Senhor. Podia citar Moisés, eu poderia citar Josué, eu poderia citar Gideão, mas vamos nos ater a esse que é o maior exemplo de novo normal na história bíblica. Jesus ascende aos céus. Agora a tarefa está diante dos discípulos, e eles precisam dar seguimento à obra. E veja, cheios do Espírito Santo, eles fizeram a leitura correta, tiveram postura correta e vencedora, e avançaram para uma farta colheita para a honra e glória do Senhor. Vejam, ocorreu um enchimento do Espírito Santo. Pergunto a você, meu irmão, minha irmã, alguém precisou cutucar Pedro e falar assim: Pedro, Jesus te nomeou líder da igreja. Pedro, lembre-se das palavras de Jesus. O Pedro que dava tanta canelada, o Pedro que era tão inseguro, talvez ele precisasse ser empurrado agora, né? Vamos empurrar Pedro, por quê? Porque Jesus ascendeu aos céus, Jesus teve lá uma reunião com ele, e ordenou que ele apacentasse o rebanho, que ele amasse o rebanho, que ele estivesse à frente do rebanho. Vamos empurrar Pedro, porque Pedro precisa assumir o seu papel. Isso não foi necessário. Não foi necessário. Por quê? Por quê? Porque Pedro tinha agora uma postura correta e vencedora. Em Atos 2:13, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, e não mais selado. Selado ele já era. Ele já havia aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas ele recebe o enchimento do Espírito Santo. E isso permite a Pedro analisar todo aquele contexto, analisar tudo o que estava ocorrendo, se levantar e ministrar com ousadia para a honra e glória do Senhor. Não precisou ser empurrado. Não precisou ser orientado por boca humana. Espírito Santo encheu, Espírito Santo guiou. Ele jamais havia pregado, mas ele pregou na força, na ousadia, no poder, na unção do Espírito Santo de Deus. E as barreiras começaram a ruir, e todas as hostes do mal tremeram, porque ali estava um servo do Altíssimo, cheio do Espírito Santo de Deus, fazendo agora, não uma leitura errada do momento, mas fazendo a leitura correta para a honra e glória do Senhor, tendo postura vencedora, avançando para a honra e glória do Senhor. A Segunda Guerra Mundial
foi um dos fatos mais marcantes da história da humanidade. Ela começou em 1º de setembro de 1939, quando as tropas de Adolf Hitler invadiram a Polônia. E, por longos 6 anos, a Europa viveu os horrores da guerra. A Alemanha só foi capitular em maio de 1945. Vocês imaginaram o que aquele povo viveu durante esse tempo? Vou citar só um povo, os ingleses. A ilha, em um dado momento, virou o alvo de Adolf Hitler. Por quê? A Europa já havia sido tomada. E aí eram bombas voadoras, eram bombardeiros atacando Londres, Liverpool, Manchester e outros polos importantes da ilha. E os ingleses resistiram. E os ingleses firmes. E os ingleses não arredando o pé. Em um dado momento a coisa ficou tão severa que disseram assim para o rei: rei, chegou a hora do senhor abandonar Londres, porque se o povo perder o senhor, nós estaremos derrotados definitivamente. Sabe qual foi a resposta do rei? Eu não vou sair da minha cidade, eu não vou abandonar o meu povo, eu não vou arredar o pé daqui. Enquanto eu estiver aqui, o povo está lutando, o povo tem esperança, o povo permanece unido. Se eu abandonar o meu posto, tudo vai ruir, não vai subsistir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. No meio dessa pandemia, no meio de todo esse caos, Deus jamais vai abandonar o seu posto, jamais vai permitir que a coisa tome um caminho impossível de ser resistido. Você pode resistir, você precisa fazer a leitura correta. Há uma grande colheita diante de nós, há um momento de prosperidade maravilhoso para o povo de Deus. A igreja precisa ser relevante, manter posição, conquistar vidas para a honra e glória do Senhor. Faça a leitura correta da pandemia. Os ingleses resistiram 6 anos. 6 anos. Nós estamos vivendo isso 6 meses. Já parou para pensar? 6 anos, acordando com barulho de bomba, tendo que correr para o metrô para se refugiar. Já pensou nisso? Vivendo carestia de alimentos, vendo gente querida morrer. Tudo isso já aconteceu na história. Ano passado, sabe quantas 1000 pessoas morreram no Brasil, vitimadas pelo crime? Mais de 70 mil! Mais de 70 mil! E alguém aqui viu noticiário repetidamente divulgando isso? Para que houvesse pranto, para que houvesse uma afetação tamanha no emocional das pessoas? Não, não. Tem gente hoje criticando as igrejas porque estão abertas, mas querem que os açougues fiquem abertos, que os shoppings fiquem abertos, que as praias fiquem abertas, que todo o resto que vai manter a sua vida em tranquilidade esteja aberto. Faça a leitura correta. Igreja não vai fechar a porta, não. Igreja precisa ser relevante. Se nós perdermos a relevância, se nós deixarmos de cumprir o nosso papel, nós vamos morrer. Nós vamos ser algo morto, mas a igreja não é morta. A igreja é viva. A igreja triunfa no poder e na força do seu rei. O rei está no seu posto. O rei ordena ao seu povo: marche, marche, a farta colheita para a honra e glória do Senhor. A farta colheita. Você pode dizer: Edu, tem família que perdeu 3, tem família que perdeu 4. E eu digo para você, a igreja vai deixar essa família ficar desamparada?
A igreja vai permitir que essa família fique afetada? A igreja vai permitir que o caos domine e que a palavra revelada, santa, bendita e eficaz não seja anunciada? Nós precisamos abrir as nossas bocas. Nós precisamos anunciar as boas novas do Evangelho. Há esperança sim, há um caminho estabelecido em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós somos portadores de boas novas. Nós precisamos trazer resposta para essa gente. Ter resposta precisa e acolhedora. Volte ao texto. Volte ao texto. Veja, postura do apóstolo Pedro lá em Atos 39 a 41. Diz assim, livro de Atos, capítulo 2, 39 a 41, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ter resposta correta para o tempo que nós estamos vivendo. Sim, ter resposta correta. Edu, qual é a resposta? A resposta é Jesus. É Jesus. Vejam, ele disse: arrependei-vos. Aceitem de bom grado, esse Jesus veio por mim, veio por vocês. Mas agora é necessário que vocês se arrependam, que vocês se somem a nós, para que essa palavra ganhe os confins da terra. Vejam, quase 3.000 almas aceitaram aquela palavra. E eu pergunto a você, 3.000 almas aceitaram para viver no bem bom? Para viver na facilidade? Não, não. A perseguição ia começar. A perseguição ia começar. Esses irmãos e irmãs, eles estavam fadados a serem perseguidos pelos judeus, pelos romanos. Eles estavam fadados a ir parar nas arenas, para o deleite daquela sociedade que queria ver a morte, que queria se fartar com a morte. Mas eles não fugiram, eles não se arrependeram, eles não ficaram cabisbaixos. Não, não, não. A mensagem foi tão forte, foi tão acolhedora, foi tão maravilhosa que, vejam, no início, eles observavam o que estava acontecendo e disseram assim: estão bêbados. Estão bêbados. Olha só, esses doidos aí estão bêbados. Mas aí Pedro se levanta, faz a correta leitura, tem postura vencedora, prega. Quase 3.000 almas aceitam e viram e falam assim para Pedro: Pedro, e agora? O que nós haveremos de fazer? E Pedro diz em palavras o que eles devem fazer, mas também em testemunho e prática, ele mostra e revela o que haveria de ser feito. Preste muita atenção nisso que nós já lemos, e eu vou repetir aqui. Verso 42 de Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Opa! Apóstolo estava à frente. Pergunto a vocês: Jesus vivia o que pregava? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Apóstolo estava vivendo o que estava pregando? Sim ou não? Sim ou não? E a Bíblia testifica: perseveravam. Quanto vocês têm perseverado? Quantos têm sucumbido? Quantos têm ficado pelo caminho? Quantos têm se rendido?
A gente fala de grupo de risco, né? A gente cita isso. Os grupos de risco precisam ter cuidado. Desde o início dessa pandemia. Pergunta a você que está aqui, você que está aí na sua casa. Você viu o nosso pastor arredar o pé daqui? Pergunta a você, meu irmão, minha irmã, e responda mais forte. Você viu o nosso pastor arredar o pé daqui? Não. A resposta é não. Por quê? Porque ele persevera na obra. Ele tem idade para estar na sua casa. Para estar protegido da pandemia. Mas assim como Deus está no seu posto, e Deus não vai abandonar o seu posto, nosso pastor está aqui para liderar o rebanho, para liderar a igreja, dentro do novo normal, em fé, em glória, em disposição, em honra ao povo de Deus. Nós precisamos perseverar e ter vida de testemunho. Edu, mas eu vou ficar exposto. Você sai para comprar alimento? Você se cuida? Usa máscara? Todos aqui estão usando máscaras? Você usa luvas quando necessário? Isso diz respeito à sua saúde física. Pergunta a você, e a saúde espiritual? Ela também não é importante? A saúde espiritual, ela é tão ou mais importante. Por quê? Por quê, igreja? Por quê? Porque nós estamos cuidando da obra do nosso Pai. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Tome posse da palavra, tenha vida de testemunho, tenha vida coerente com a palavra. Não seja descuidado do físico, mas também não descuide do espiritual. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Precisamos caminhar unidos, igreja. Precisamos caminhar unidos. Há muita crise sendo gerada no aspecto emocional, no aspecto terrível que vai corroendo o coração e a mente das pessoas, fruto de notícias ruins, fruto de um confinamento. Pergunta a você sobre o confinamento. Vamos entrar só nesse aspecto e daqui a pouco a gente vai ver um clipe. Pergunta a você, uma família vivendo em 2 ou 3 cômodos, com 4, 5 filhos, pai e mãe, às vezes sogro e sogra, dentro. E essa estrutura aqui, você vai encontrar em cortiço, você vai encontrar em favela, você vai encontrar em um monte de lugares daí. Pergunta a você, que tipo de confinamento vai funcionar nesse ambiente? E a pessoa não tem dinheiro. E a pessoa vê o filho chorando, porque está passando fome. Pergunta a você, quem vai obrigar esse homem a ficar em casa? Quem vai obrigar? Tem que ficar. Tem que ficar, vai ver o filho chorando, passando fome. E ninguém vai lá ajudar. É isso. É isso. Não! Não! Nós precisamos enxergar a coisa de maneira certa. Nós precisamos ter vida condizente com a palavra. Nós precisamos avançar, porque a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Vamos assistir o clipe. Vamos assistir esse louvor. E eu gostaria que você refletisse. É um louvor conhecido. Nós já tocamos ele aqui na IBC inúmeras vezes. Mas preste atenção nessa letra. E se você não se sentir tocado a fazer algo, meu irmão, vai precisar cair fogo do céu. Mas vamos assistir. Pode soltar o clipe aí, meu irmão.
do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem. Este é o tempo, este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem. Aleluia, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Aplauda o Senhor. Vamos repetir esse trecho. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Vamos lá, mais uma vez. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Olha só. Mateus 6, 31 a 34, a palavra de Deus diz assim. Mateus 6, 31 a 34. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos ler o 32 todos juntos. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você pode aplaudir o Senhor? Ide, fazei discípulos de todas as nações, porque Ele vem. A Bíblia nos mostra patentemente que o dia está próximo. A colheita é farta, vamos colher. Havemos de colher colheita farta, porque o Senhor está às portas, Ele vem, Ele vai te proteger, Ele vai te orientar, Ele vai te guiar para a honra e glória dEle, amém? Vamos fazer uma oração? Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser ficar em pé, fique à vontade, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, eu vou me ajoelhar aqui, diante do altar do Senhor, e vou me colocar à disposição, assim como Isaías fez. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu posso ser alcançado pelo Covid? Posso. Eu posso ser curado do Covid? Posso. Eu posso morrer pelo Covid? Também posso. Mas o dia que a minha morte chegar, que eu possa ser encontrado, aprovado, não aos olhos humanos, mas aos olhos do Altíssimo, e que eu possa ser recebido como bem-aventurado, não pelas minhas felicidades, não pelas minhas qualidades, porque eu não sou nada, mas pelas qualidades daquele que é por mim, e que me exorta hoje a trazer essa palavra para você, e que me exorta hoje a orar em fé, crendo que Ele será comigo em todo e qualquer caminho que Ele se dispuser a me colocar, que eu esteja lá para a honra e glória dEle. Eu vou orar. Fique à vontade. Pai, mais uma vez eu me coloco diante do Teu altar, Pai. Eu não sou nada, eu não mereço nada. Eu não sou melhor do que quem quer que seja. Não. Apóstolo Paulo disse que era o pior de todos. Ah, Senhor, e Ele fez tanto pela Tua obra, Pai. Ele não temeu prisões. Apóstolo Paulo não temeu açoites. Não temeu perseguições injustas. Não temeu ser acusado perante os judeus, perante os romanos. Foi esbofeteado. Foi violentado várias vezes, espancado. E a exemplo de Jesus, Ele seguiu adiante. E assim foi com Pedro, e assim foi com Tiago, e assim foi com Filipe, e assim foi com tantos outros, meu Pai, na narrativa bíblica. Nesse tempo presente, a Tua igreja somos nós. A Tua igreja está aqui, em Santo André, em São Caetano, em São Bernardo, em São Paulo, no Brasil, nos confins da terra. Meu Pai, que nós não temamos este vírus, Pai. Que esse vírus não feche a boca da Tua igreja, meu Pai. Que esse vírus não nos cale, Pai. Não traga para nós o sentimento de medo e de ameaça. Que nós não nos esqueçamos, o Rei está no seu trono. O Rei não nos abandona. O Rei é maior do que toda e qualquer ameaça. E o Rei nos conclama a seguirmos adiante, pregando a palavra, viver o Evangelho, porque a colheita há de ser farta. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Se nós meditarmos na palavra, se nós guardarmos
guardamos a palavra, nós não seremos pegos em engano, em falácias do mal. A tua palavra anuncia há mais de 2000 anos que no mundo, sim, neste mundo, nós teríamos aflições. Não seria fácil viver aqui. Mas Jesus afirmou, sim, vocês vão ter muitas aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que nós creiamos nisso, que nós vivamos isso, e que a tua igreja seja castelo forte no meio do caos, e que ela permaneça para todo sempre, portentosa, maravilhosa, anunciando as boas novas do Evangelho, meu Pai. Que seja assim, Senhor, para todo sempre. Que seja assim, meu Pai, até o dia em que a trombeta soar, os céus se abrirem, e Jesus vai serviço do Oriente ao Ocidente, e vai voltar em poder e glória, e todo joelho vai se dobrar, e vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor, meu Pai. Que vivamos isso, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, porque o Senhor vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim eu agradeço, no nome do poderoso, sublime e tremendo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, meu Pai. Amém. Você pode aplaudir a esse Deus? Louvado, engrandecido, maravilhoso, poderoso, Deus das nossas vidas, Deus da nossa vitória! Vitória! A colheita é farta! Os campos estão aí! Vamos avançar para a honra e glória do Senhor! Amém, amém, amém. Você pode se aceitar, meu irmão, minha irmã. Que Deus o abençoe e te conceda um excelente domingo. Vamos aos avisos. Esteja atento até o final do culto. Que Deus os abençoe. Amém. Queridos, agora, nesse momento, tanto vocês que estão aqui, quanto aos que estão aí nos acompanhando pela internet, vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você deseja fazer a sua transferência, você que nos acompanha, as contas estão aparecendo aí, mas ore conosco aqui também, consagrando, porque esse é um ato de adoração, tanto de nós que estamos aqui, quanto de vocês que nos acompanham e têm sustentado essa casa, têm nos apoiado nesse tempo tão difícil em que Deus tem sido fiel a cada um de nós. Então vamos abaixar a nossa fronte e vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque mesmo em um tempo tão desafiador e novo que temos vivido, até aqui, o Senhor tem nos sustentado, e por isso estamos aqui, por isso acompanhamos esse culto aonde estamos, ó Deus, para engrandecer ao Senhor, para aprender mais do Senhor, e nesse momento, com esse coração grato ao Senhor, queremos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.